Salve comunidade tricolor, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu vou tratar de dois assuntos. Quanto o Fluminense vai receber pela venda do João Pedro do Watford para o Newcastle. É uma grana bacana e eu já vou te dizer quanto o Fluminense vai receber. E o outro assunto é um assunto não tão legal, não tão bom, aliás nada bom, aliás muito ruim, né, que é a sacanagem que o governo do estado do Rio de Janeiro está fazendo com a torcida do Fluminense. Isso leia-se governo do estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. E eu vou começar logo por isso, porque eu já tô puto com essa situação, né? Porque bastou o Fluminense enfrentar, né, o time do sistema, né, enfrentar aquele time lá da Gávea, né, que todo mundo resolveu agir para tolir o Fluminense. Então a dona CBF marcou o jogo para 19h30, quando todo mundo sabe que 19h30 é um horário horroroso para se chegar ao Maracanã, por conta de trânsito, por conta de transporte público, enfim, né, por todos os motivos que a gente já conhece. Então 19h30 é muito ruim. A dona Globo ignora o Fluminense de maneira absurda, aliás, não só a dona Globo, a dona ESPN, né, ignoram o Fluminense como candidato ao título brasileiro, não tá fácil, mas é candidato sim, é vice-líder, e ao título da Copa do Brasil, perdão, né, que estamos na semifinal, tanto quanto o queridinho delas. Na verdade, a dona Globo, ela quer, sonha, reza e atua, né, nessas mesas quadradas, né, em favor de uma final entre os queridinhos dela, Flamengo e Corinthians. É isso que ela quer. Ela não quer o Fluminense na final, ela não quer o Fluminense campeão. A dona CBF também não quer. Né? E parece, né, pelas ações, o governo do estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro também não querem. Tanto não querem, né, que inventaram que você aglomerar, a pandemia não acabou, aglomerar para retirar ingresso físico é uma solução para uma possível violência. Colocar o jogo com bandeira vermelha, nem o Fla-Flu ficou como bandeira vermelha, para você ver o nível da leviandade dessa decisão. Tá? Então botaram lá uma tal de bandeira vermelha, parece até conta de luz, né? E é uma conta cara, porque o torcedor tricolor está pegando uma fila gigantesca e os cambistas estão fazendo a festa. Então o governo do estado do Rio de Janeiro e a polícia militar prejudicam a torcida do Fluminense e beneficiam o cambismo, beneficiam o crime do cambismo nesse jogo de amanhã contra o Corinthians. Né? E o pior é que ignora tudo aquilo que o Fluminense fez para que seja uma entrada rápida, para que seja uma entrada segura, pois basta o sócio colocar a carteirinha dele na catraca, a catraca vai permitir que ele passe, ele entra, ele não precisa pegar ingresso, ele não precisa pegar fila, sabe? Alguém fura a fila, ter uma confusão, sabe? Não precisa nada disso, não beneficia cambista, sabe? E ignoraram tudo isso, e ainda vieram com uma premissa falsa, mentirosa, sabe? De que o ingresso físico reduz a possibilidade de violência. Ora, sábado passado tivemos 60 mil pessoas no Maracanã, e qual o caso de violência, dona Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, que a senhora viu no Maracanã? Eu vi uma grande festa, eu vi uma torcida cantando o tempo inteiro, incentivando o tempo inteiro e mostrando o porquê é a melhor torcida do Brasil. Talvez isso incomode a dona Globo, a dona ESPN, que largou a informação como esporte e passou a ter como esporte a assessoria de imprensa do Flamengo. Né? Deve incomodar o governo do estado, deve incomodar a polícia militar, deve incomodar o presidente da república, né? Cujo presidente do rival é aliado. Né? Ainda bem que a gente vai limar esse cara da presidência em outubro. Né? Vai vazar, primeiro turno vai vazar o Bolsonaro. Tá? Então, premissas falsas, premissas mentirosas que prejudicam a torcida do Fluminense e que beneficiam apenas os cambistas que, segundo relatos, estão fazendo a festa. Então, tricolor, pode ter certeza, vai ter lugar vazio no Maracanã, porque cambista vai morrer com o ingresso na mão. Morrer, entre aspas, pelo amor de Deus. Tá? Vai ficar com o ingresso na mão, porque nem todo mundo vai comprar e eu espero que ninguém compre com cambista. É melhor ficar o espaço vazio para a gente mostrar, olha aqui, dona Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, olha aqui, governo do estado do Rio de Janeiro, olha a merda que vocês fizeram, olha o prejuízo que vocês trouxeram ao Fluminense, olha o prejuízo, né, da torcida empurrando, do estádio lotado e possivelmente até financeiro, porque já eram para os ingressos terem acabado e ainda não acabaram, porque as pessoas trabalham. Ao contrário de certos governantes, as pessoas trabalham.
né? E não podem ficar saindo daqui para ali para comprar um ingresso físico, quando é muito mais simples, é muito mais fácil você comprar o ingresso pela internet e o sócio, que são 60 mil sócios, fazer o check-in. Só os sócios lotariam o Maracanã, entraria todo mundo com a sua carteirinha e não teria nenhum problema. Ao contrário do que diz o governo do estado do Rio de Janeiro e ao contrário do que diz a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, é um assunto tenebroso, é um assunto péssimo para dizer o mínimo, não posso dizer a palavra que me veio à cabeça, né? Mas o certo é, estamos incomodando o sistema. Então, torcida tricolor, vamos incomodar ainda mais esse sistema. Tá? Vamos incomodar ainda mais. Vamos tirar esse governador do poder também. Tá? E vamos incomodar ainda mais esse sistema. Falando de um assunto agradável, ao contrário dessa canalice toda, João Pedro. João Pedro foi vendido pelo Watford para o Newcastle, o novo rico da Premier League, por 25 milhões de libras esterlinas. E o Fluminense tem 10% desse valor, né? 10% não desse valor, 10% da mais-valia, ou seja, do lucro que o Fluminense tem do valor vendido ao Watford e o que o Watford está vendendo para o Newcastle. Então o Fluminense vai ter 1,53 milhões de libras esterlinas. Isso corresponde a aproximadamente 9,7 milhões de reais. É uma bela grana, não é não? Mas não é só isso. João Pedro esteve no Fluminense entre os 12 anos e os 18 anos. Então ainda tem um mecanismo de solidariedade. Ah, Alexandre, mas mecanismo de solidariedade não é só quando vende de um país para o outro? Era. Mas houve uma mudança na regra, na lei que rege isso, e passamos a ter o mecanismo de solidariedade também quando há venda no mesmo país. Então, por ter estado no Fluminense entre os 12 e os 18 anos, o Fluminense tem direito a mais 2,5%, né, da venda, em torno de 600 mil libras esterlinas, e aí no total o Fluminense vai ganhar a bagatela de 13 milhões de reais. É um dinheiro que não resolve a vida do Fluminense, mas que alivia o fluxo de caixa, que é o grande problema dos clubes endividados. Então o Fluminense vai ter 13 milhões ali para aliviar o seu fluxo de caixa. Uma pena que parte disso vai ser para pagar, por exemplo, Felipe Melo. 600 mil por mês, segundo as informações que a gente tem, né? Até o final do ano você vai ter o salário de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro e 13º. Só aí são quase 5 milhões de reais, né? Só aí é quase a metade do que o Fluminense vai receber. Então o Fluminense, que melhora a sua condição financeira, arrecada mais, né? Tem um orçamento maior do que nos últimos anos, precisa aprender a contratar, né, jogadores que vão ser úteis ao elenco, úteis ao clube, por um custo menor, né? Não é o caso do Felipe Melo. O Felipe Melo não tem mais condições de jogar em alto nível, não tem mais intensidade para jogar, e aí ficam as jogadas ríspidas, violentas, como no jogo contra o Bragantino, que deveria ter sido expulso, e a falta estúpida que fez contra o Curitiba, que gerou o segundo gol do time do Paraná. Mas o fato é que o Fluminense vai ter aí 13 milhões para aliviar um pouco o seu fluxo de caixa. A gente não sabe quando essa grana entra, mas ela vai entrar, esperamos que não precisemos acionar a FIFA para isso, né? E vai dar uma aliviada bacana. Então amanhã, tricolores, Fluminense e Corinthians, Maracanã, quem puder, quem conseguir driblar essa safadeza da CBF de marcar o jogo para as 19h30, chegue cedo, não comprem ingressos com cambista, não financiem o crime, tá? É melhor ver o jogo pela TV do que pagar a cambista, né, que foi beneficiado com essa decisão estúpida, vagabunda do governo do estado do Rio de Janeiro e da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.